O tema da mensagem de hoje é destravando o próximo nível. E eu creio que é para esse lugar que Deus vai levar a gente. Final de 2023, eu estou buscando em Deus uma direção, e tudo que eu via era... Sabe quando você está há muito tempo dentro de um lugar escuro, você abre a porta e está claro lá fora e parece que a sua visão fica ofuscada? Eu via como se fosse um ambiente muito claro, eu via como se fosse tudo em branco. Isso começou a me angustiar, eu comecei a pedir: Deus, me dá uma direção, Deus, me dá uma visão. Eu vou voltar para casa, eu preciso direcionar a igreja, eu vou voltar para Alphaville, eu preciso ter uma clareza para 2024, qual é a tua agenda para esse ano, qual é a tua vontade para esse ano. E eu persegui isso durante uns 20 e poucos dias de descanso, e Deus não me mostrou nada, e Deus não me mostrou nada, até que na última semana, Deus ele falou algo comigo que mudou a minha história. Ele falou: filho, você não consegue enxergar nada à frente. Se o pessoal do som puder zerar aqui, por favor, o retorno. Você não consegue enxergar nada à frente, porque a agenda que eu tenho para vocês nesse ano não é uma agenda para frente, é uma agenda para baixo. Nesse ano você não vai enxergar nada tão extraordinário de forma horizontal, porque o que eu quero fazer nesse ano não é à frente, é para dentro. Esse ano eu vou levar a tua igreja a uma profundidade na minha presença. Eu vou levar a tua igreja a uma profundidade no meu coração, que vocês não vão ser conhecidos só pelas filas da Castelo Branco, vocês não vão ser conhecidos pela estrutura, vocês não vão ser conhecidos por aquilo que um dinheiro poderia comprar. O que vai ecoar no Brasil e nas nações, através dessa igreja, é que nasceu no coração do Brasil um movimento de santidade e pureza e temor do Senhor e autoridade. Abriremos a nossa boca e profetizaremos, e coisas vão acontecer. Pessoas serão curadas nas filas, pessoas serão tocadas nas nações, pessoas se moverão de outros lugares para viver o que a gente está vivendo aqui. Eu creio num mover de Deus sobrenatural. Seremos marcados pela glória de Deus. Alguns cultos não vão ter hora para acabar, alguns momentos a gente não vai saber o que fazer, e alguns cultos o louvor vai ser visitado e eles vão cair no chão. Pessoas vão ser tocadas, serão avivadas, serão ressuscitadas para a glória de Deus. Eu vejo famílias restauradas, eu vejo crianças cheias do Espírito Santo, eu vejo as ruas da cidade sendo tomadas, pessoas parando o carro em outros bairros e vindo a pé. As pessoas vão dizer: que mover é esse? Pessoas passeando nas ruas, é uma passeata. O que está acontecendo? Não, é a igreja de Jesus. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Levanta suas mãos, feche teus olhos, eu quero profetizar. Eu sinto um ambiente profético aqui. Feche teus olhos, levanta suas mãos. Eu vejo uma igreja que livros serão escritos a respeito desse tempo. Os livros que a gente leu sobre o avivamento que aconteceu na Coreia. Uma igreja que começou a se tornar tão cheia da presença de Deus, que a marca era o movimento de jejum e oração. Pai, eu oro por uma igreja que se move em jejum e oração. Jesus, eu oro por uma igreja que se move através de encontros com o Senhor. Eu oro por uma igreja focada na presença. Eu oro por uma igreja revestida de autoridade. Eu oro por uma igreja que sabe a identidade que tem, sabe o que carrega. Jesus, eu oro pelo maior movimento de ativação de ministérios que a gente já viu até aqui. Jesus, eu oro por um tempo de ativação de dons, um tempo de ativação de talentos. Jesus, eu oro por um transbordo financeiro extraordinário. O Senhor levantando homens em outras nações, o Senhor levantando pessoas em lugares que a gente não imagina, para investir e patrocinar o que o Senhor vai fazer aqui. Nós declaramos uma colheita sobrenatural, um transbordo sobrenatural, as comportas dos céus se abrindo sobre nós, sem medidas, sem limites, sem resistência. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, 7 vezes mais do que tudo que vivemos até aqui, 7 vezes mais do que tudo que já experimentamos até aqui, 7 vezes mais do que tudo que já semeamos até aqui, 7 vezes mais do que todas as pessoas que já foram salvas e alcançadas até aqui, 7 vezes mais do que todas as pessoas que já foram mergulhadas nas águas até aqui. Pai, nós declaramos do norte ao sul, de leste a oeste, Pai, pessoas se movendo, pessoas vindo para esse lugar. Pai, nós cremos
que nos aeroportos as pessoas saberão que no domingo aumenta o número de voos para São Paulo, porque nações estão vindo para esse lugar. Nós declaramos em nome de Jesus a malha aérea do Brasil sendo afetada por um movimento de avivamento. Avivamento, nós declaramos, Pai, nós declaramos, nós profetizamos e nós selamos essa palavra em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui, pelo amor de Deus. Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Alguém comigo ainda, diga amém. Agenda de Deus para esse ano, uma agenda de profundidade. Pastor, a gente não vai crescer? Vai. Mas o nosso foco vai ser em enraizar aquilo que Deus já está fazendo. E quanto mais fundo a gente for, maior a gente vai se tornar. Quanto mais profundo a gente for, maior a gente vai se tornar. Eu vejo, irmão, um movimento de jejum e oração nessa igreja. Eu vejo horários que não são os horários do culto. Você chegando aqui e muitas pessoas prostradas nos bancos, orando e clamando: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez em Azusa, como o Senhor fez em tantos lugares, como o Senhor fez no País de Gales, como o Senhor fez em Belo Horizonte, como o Senhor fez na Coreia. Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu vejo pessoas sustentando esse mover através de oração. Eu vejo pessoas se mobilizando em outras nações para participarem de uma intercessão global. Eu vejo Deus cumprindo palavras que Ele estabeleceu sobre a nação há muito tempo, e pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa, para viver isso e se distraíram. Eu vejo como se o Senhor estivesse transicionando para nós e nos dando a oportunidade de viver o cumprimento de palavras que Ele liberou sobre a nação há muitos anos atrás. Os nossos olhos verão, os nossos ouvidos ouvirão aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano 2024. Nós cremos e nós profetizamos: já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, 2024 ele tem um simbolismo muito poderoso. Ele é um ano duplamente apostólico. 2024 é um ano de dupla honra de Deus sobre tudo aquilo que foi uma vergonha sobre nós um dia. 2024 na Lagoinha foi estabelecido como um ano da compaixão. 2024 vai ser um ano em que Deus vai operar coisas que há muito tempo a gente não vê. Eu estou comunicando aqui, eu estou profetizando, e eu preciso que alguém concorde com isso em oração. Eu preciso que você... Hoje não é sobre um sermão convencional, hoje é sobre ligarmos aquilo que Deus vai fazer. Estamos ligando na terra aquilo que está sendo ligado nos céus. Estamos estabelecendo na terra aquilo que está sendo estabelecido nos céus. Esse não é um culto doutrinário, esse não é um culto evangelístico, hoje é um culto profético. Estamos profetizando o novo ano de Deus. Estamos desenhando através de orações aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano. Alguém crê nisso? Diga amém. Já tem mais de 12 mil famílias conectadas. Você pode celebrar. Japão, Alemanha, Canadá, Irlanda, Espanha, Inglaterra, Uruguai, Brasil, Austrália, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido. Aleluia, aleluia. Fala comigo, a visão desse ano não é para frente, fala, é para dentro. Sabe uma das coisas que eu percebi nesse tempo de descanso? Esses últimos anos a gente viveu tantas transições. Pela primeira vez a gente pegou tantos dias de descanso, sem agendas no meio, sem compromissos ministeriais no meio. Acho que alguns dos nossos pastores e pessoas do staff até se assustaram com a minha ausência quase que absoluta nos grupos de WhatsApp. Sabe o que eu percebi tentando descansar? Eu percebi que eu não sei descansar. Não, isso é sério. E Deus falou comigo: eu estou permitindo essa crise, você perceba essa crise, para que quando você aprender a descansar, você ministre descanso para a igreja. É possível estar parado 30 dias e ainda assim não viver descanso. Mas Deus falou comigo: mas também é possível estar ativo todos os dias e ainda assim descansar.
Jesus descansou no meio de uma tempestade. Jesus está no meio de um barco, as ondas são altas, o vento é forte, ainda assim ele descansava. Logo em seguida ele se levanta, acalma o mar, aquieta o vento, e ele ensina um princípio para a gente. Só tem autoridade para acalmar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Deus falou comigo: eu quero te aprofundar ainda mais esse ano, porque quanto mais profundo você for, mais profundo a igreja será. Eu já concedi a vocês uma graça evangelística. Não é normal. Vocês falam do meu nome e algo acontece. Vocês sonham algo e eu realizo algo maior do que o que vocês sonharam. Vocês profetizam e coisas acontecem. Já é nosso. Deus já confiou essa graça. Mas eu sinto, eu creio, eu percebo que a agenda de Deus para esse ano é uma agenda apostólica, é uma agenda profética. Aqueles que ainda não são família de Deus se tornarão naturalmente, mas eu sinto que até a linguagem vai mudar um pouco. Eu vejo um movimento de jejum e oração se estabelecendo no nosso meio. Eu vejo um movimento de famílias, filhos se reconciliando com os pais, pais se reconciliando com os filhos. Eu vejo um movimento de milagres. A gente não só vai orar por milagres no meio dos cultos, mas teremos uma agenda de milagres. Pessoas doentes virão de outros lugares, e não vai ter nenhuma performance ou nenhuma teatralidade, mas tocaremos nos enfermos e eles serão curados. Profetizaremos e algo vai acontecer. Eu vejo uma agenda de compaixão a partir da igreja nesse ano. Eu vejo famílias sendo levantadas por Deus como canais de transbordo sobre a obra dele. Eu vejo Deus chamando pessoas que abriram mão do seu chamado alguns anos atrás e dizendo para elas nessa manhã: eu não desisti de você, não desista do seu chamado. Eu não abri mão de você, não abra mão do chamado que eu te dei. Eu vejo pastores voltando a pastorear, eu vejo líderes voltando a liderar, eu vejo empresários voltando a visionar, eu vejo no meio de um vale de ossos secos, Deus levantando um exército forte e poderoso. Alguém comigo aqui diga amém. Sabe, eu creio que a agenda de Deus para esse ano, ela fala sobre um tempo de vulnerabilidade. A agenda de Deus para esse ano fala sobre um tempo de autoconhecimento. Eu vi nesse tempo de descanso o Senhor me chamando para... Eu vou usar aqui de algo que pelo português estaria errado, mas eu quero dar uma ênfase maior nessa frase. Deus chamando a gente para entrar para dentro. Eu sei, dói ouvir isso, mas eu quero que você entenda aquilo que Deus vai fazer nesse ano. Deus está dizendo para alguns aí: olha para dentro. Tem feridas que você nem sabia que ainda existem. Tem dores que você nem sabia que carregava. Tem dons que você nem sabia que eu te dei. Tem promessas que você nunca ouviu. Eu estou esperando você se aproximar para eu comunicar. Tem bênçãos que você nem sabe, mas já fazem parte dessa agenda. Tem milagres à sua espera. Eu vejo Deus nos chamando a olhar para dentro, e à medida que a gente começa a olhar para dentro, a gente vai perder menos tempo olhando para fora. Eu vejo Deus curando pessoas de comparação, eu vejo Deus curando pessoas de crise de identidade, eu vejo Deus curando pessoas de ansiedade, pessoas tão preocupadas com como vai ser. Deus te chamando para olhar para dentro e você perceber que tudo que você precisa você já carrega. O autor e consumador da nossa fé habita em você. Você é morada de Deus. Não há nenhum vento tão forte, não há nenhum gigante tão alto, não há nenhuma prova tão difícil que aquele que acalma o vento e o mar não possa realizar. Deus está dentro de pessoas aqui nessa manhã dizendo: filho, acalma-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Eu creio que a gente vai viver um movimento tão poderoso de Deus nesse ano, que pessoas vão ser curadas de ansiedade, depressão, pânico. Eu vejo Deus acalmando o seu coração. Eu vejo Deus desacelerando pensamentos. Eu vejo Deus derramando um bálsamo sobre a tua mente. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui nesses próximos meses como vozes para essa nova geração. Pai, nós oramos por um movimento de avivalistas sendo levantados nesses dias. Essa igreja não é a igreja de um homem só. Essa igreja não é a igreja de um pastor só, de um pregador só. Essa igreja é a tua igreja.
igreja, essa casa é a tua casa. E nós declaramos em nome de Jesus um mover apostólico nesse lugar. Jovens sendo levantados na nação, adolescentes sendo levantados na nação, homens e mulheres sendo levantados na nação, famílias sendo levantadas na nação. Jesus, eu creio que pessoas se moverão de outros lugares para viver algo novo aqui, mas eles também serão enviados para outros lugares a partir daqui. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, 7 vezes mais do que tudo que já vivemos até aqui. Pai, nós oramos e nós declaramos esse auditório sendo expandido para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima. Não vai comportar aquilo que o Senhor vai fazer. E à medida que nós aumentarmos, o Senhor vai encher. E à medida que aumentarmos, o Senhor vai encher. E à medida que aumentarmos, o Senhor vai encher. Não vai caber, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus as ruas da cidade tomadas pela tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia. 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 João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A fonte de Deus, ela foi colocada dentro de você. Por isso que tudo que Deus faz através da igreja, Ele faz de dentro para fora. Tem muita gente, irmão, guarda isso aqui, e porque está inserida dentro de uma geografia de avivamento, ou dentro de um espaço de avivamento, não tem se atentado à necessidade de viver um avivamento pessoal. O que vai mudar a tua história não é o fato de você estar dentro de um avivamento. O que vai mudar a tua história é o fato de você se tornar avivamento. 2024, eu creio que a agenda de Deus para a nossa igreja é que viveremos um tempo de avivamento pessoal. O que te dominava não vai te dominar mais. Você não tem domínio próprio. Esse é o ano do domínio próprio sobre você. Recebe isso, e é com você que Deus está falando. Vai recebendo em nome de Jesus. Você que vive ansioso, esse ano encerra esse ciclo de ansiedade governando você. Você que vive com medo de se expor, medo de avançar, medo de crer, eu profetizo em nome de Jesus, esse ano encerra o governo do medo sobre você. Você que tem lutado contra a pornografia, ela tem aprisionado você, ela tem trazido culpa, ela tem roubado a tua santidade, a tua pureza. Ainda esse ano encerra o domínio das trevas nessa área da sua vida. Esse ano começa um novo tempo de Deus sobre você e sobre a sua casa. Você que vive em dívidas, você não consegue honrar ao Senhor com suas ofertas e dízimos, porque nunca sobra porque você nunca honra. Eu profetizo em nome de Jesus, esse ciclo do inferno encerra esse ano sobre você. Você que vive no quase, as coisas quase acontecem, as promessas quase se cumprem, você vê pessoas avançando, você vê ministérios acontecendo, mas há anos nada acontece na tua casa. Esse ciclo acaba ainda esse ano sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus, você que até deseja viver o novo de Deus, mas nunca consegue romper. O tempo do romper de Deus sobre você já começou. Já começou. Eu profetizo cadeias quebradas em nome de Jesus, correntes desfeitas em nome de Jesus, laços de morte sendo desfeitos em nome de Jesus, palavras malditas sendo dissolvidas na presença de Deus, palavras contrárias, armas forjadas contra você, estratégias do inferno para te paralisar, para te roubar, para te entristecer, para te amedrontar, para te apequenar. Nós declaramos em nome de Jesus, falidas cada uma delas. É chegado o reino de Deus, é chegado um tempo de paz, de justiça, de alegria, de transbordo, de prosperidade do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus, milagres do tipo de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Você pode honrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Sabe, o sentido da vida é para dentro. Tudo que acontece dentro começa a modelar aquilo que te cerca. Se você carrega paz, você pode estar onde for, você vive em paz.
você carrega unção. Você pode estar num ambiente mais seco, você derrama unção. Você carrega Jesus, você pode caminhar por vale de sombra e morte, mas você vai transbordar Jesus. O primeiro pilar da agenda de Deus para esse ano é profundidade. Deus quer nos levar a lugares mais profundos, dentro. Deus quer te revelar coisas que você não sabe. Deus quer te mostrar coisas que você não sabe. Deus quer nos levar a lugares mais altos, mas antes Ele vai nos levar a lugares mais baixos. Eu vejo Deus convidando pessoas para acessar coisas no seu interior que você nem sabia que existiam. Esse é um ano de autoconhecimento. Esse é um ano de Deus nos revelar coisas novas. E à medida que Deus vai te comunicando o novo dele, você não vai se contentar mais com aquilo que está ao teu redor. Irmão, guarda isso aqui. Quem descobriu quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Quem descobriu as promessas que carrega, não deseja viver nenhuma promessa a não ser as suas próprias. Quem entendeu o chamado que tem, não deseja viver o chamado de mais ninguém, senão o seu chamado próprio. Deus vai revelar a você algo específico de Deus para você, e você não vai ter mais tempo para olhar para o lado, você não vai ter mais tempo para olhar para trás. Você vai perseguir o novo de Deus, e à medida que você perseguir o novo de Deus vai se descortinar para você. O novo de Deus vai se revelar para você. A palavra de Deus para a nossa igreja nesse ano é: veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Eu vejo Deus criando fontes de águas vivas dentro de pessoas aqui. Eu vejo Deus dando palavras de sabedoria. Você vai abrir a tua boca e Deus vai te dar a palavra certa na hora certa. Eu vejo Deus confiando a pessoas aqui uma unção e uma autoridade que quando você fala, as pessoas se calam para ouvir o que você tem para falar. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres aqui com uma sabedoria para administrar recursos. Você vai prosperar como nunca prosperou. Você vai crescer como nunca cresceu. Você vai viver o que você nunca viveu. Mas você vai lembrar no meio do caminho que é Deus quem está fazendo tudo isso. É Deus quem está operando. É Deus quem está me levando a lugares altos. É Deus quem está me dando livramentos. Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Primeiro pilar da agenda de Deus para esse ano, fala comigo: profundidade. A parábola do semeador fala sobre o mesmo tipo de semente sendo liberados em diferentes tipos de solo. O que Jesus está dizendo é que o que vai definir a tua jornada de fé é que tipo de solo você é, não só que tipo de semente você recebe. A mesma semente em solos diferentes gera colheitas diferentes. A mesma semente em ambientes diferentes gera colheitas diferentes. Lembra que eu preguei talvez uns 2 meses atrás sobre o bonsai? Eu coloquei um bonsai aqui e eu falei: o ambiente que você está plantado te prospera ou te deforma? O ambiente que você está plantado define a sua estatura. Eu preguei essa mensagem em Orlando no primeiro domingo do ano. E Deus falou algo comigo: filho, tudo que eu faço a partir de um ambiente. E é por isso que esse ano eu quero que vocês olhem para dentro, porque vocês precisam se enxergar como um ambiente também. Pega isso aqui. Eu vou para Alphaville porque Alphaville é um lugar de oportunidades. Eu vou para Lagoinha Alphaville porque lá tem algo acontecendo. Mas assim como existem ambientes vivendo algo, você é um ambiente para aquilo que Deus vai fazer. Eu vejo Deus nos chamando para essa jornada de autoconhecimento, para a gente perceber o quão saudável é o solo do meu coração para aquilo que o Senhor quer semear. Eu estou pronto para o peso da glória de Deus nesse novo tempo. Eu estou pronto para receber o transbordo financeiro sem me ensoberbecer. Eu estou pronto para que Deus me use na nação sem perder o coração. Eu estou pronto para viver coisas grandes sem me amedrontar com o peso desses desafios. Eu estou pronto. Aquilo que Deus vai fazer nesse ano é uma jornada de autoconhecimento para que a gente perceba aquilo que a gente precisa mudar. Você vai fechar algumas brechas, você vai abrir mão de alguns relacionamentos, você vai sair de alguns ambientes, você vai mudar algumas falas. Eu vejo pessoas falando diferente, eu vejo pessoas se movendo diferente, eu vejo pessoas fazendo coisas diferentes. Algumas mulheres vão testemunhar que os seus maridos se tornaram irreconhecíveis. Alguns maridos vão testemunhar que as suas esposas se tornaram irreconhecíveis.
irreconhecíveis. Os pais vão testemunhar que os seus filhos se tornaram irreconhecíveis. Os filhos vão testemunhar que os seus pais se tornaram irreconhecíveis. Alguns patrões, alguns empresários vão testemunhar que os seus funcionários se tornaram irreconhecíveis. Alguns funcionários vão testemunhar que os seus chefes se tornaram irreconhecíveis. Deus vai mudar em você aquilo que te afasta dele. Deus vai remover de você aquilo que é o impeditivo para o novo nível de glória dele. E quando não houver mais impedimento, Deus vai derramar uma medida sacudida, transbordante, uma medida que você ainda não experimentou, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no teu coração, mas é isso que Deus tem preparado para nós. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Feche seus olhos. Eu profetizo que à medida que os impedimentos forem removidos, Deus vai derramar sobre você algo que você nem sabia que existia. Eu vejo Deus removendo coisas que te impediam de fluir. Eu vejo Deus removendo laços. Eu vejo Deus removendo relacionamentos que parecem de Deus, mas não foi Deus quem fez. Eu vejo Deus tirando do teu coração ideias que parecem boas ideias, mas não são ideias de Deus. Eu vejo Deus tirando do teu coração algumas vontades que são vontades que te alegram, mas são vontades que não alegram o coração de Deus. E à medida que você vai se tornando cada vez mais profundo, Deus vai derramando cada vez mais sobre você. Eu profetizo um transbordo tão sobrenatural que daqui a 10 anos você vai se lembrar daquilo que Deus começou a fazer em 2024. O ano da glória de Deus, o ano da bênção de Deus, o ano da ativação de Deus, o ano do mover apostólico de Deus. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala comigo, profundidade. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Uau! 13 mil famílias online. Coreia do Sul conectada, França, Macedônia conectada. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo. Quantos creem em 30 mil famílias conectadas esse ano? Quantos creem? Vamos selar isso aqui em nome de Jesus. Quantos creem no maior mover online que a igreja brasileira já viu? Quantos creem nisso? Aqui não tem R$1 de tráfego pago não, irmão. Isso aqui é orgânico. Deus está fazendo. Levante suas mãos. Declare com autoridade. Diga, eu creio. E eu declaro. Diga, um mover evangelístico, sobrenatural, através do online. Diga, em mais de 40 nações. Diga, famílias ativadas pela glória de Deus. Diga, cura, sinais e maravilhas acontecendo todos os dias para a glória de Deus. Declare com autoridade. Diga, eu creio numa cidade para as nações. Diga, eu creio no avivamento global. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no seu lugar, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Lucas 8,13, Jesus está falando sobre um semeador que saiu a semear. E ele fala sobre diferentes tipos de solos que receberam essa semente. Lucas 8,13 ele diz, a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Primeiro pilar da agenda de Deus para a nossa igreja nesse ano, profundidade. Vou ler de novo. A semente que caiu sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. 15 mil pessoas vieram à frente em 2023 na nossa igreja, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, ou se reconciliando com Ele. O que a gente vai viver nesse ano não é só um mover de redes cheias, mas de pessoas cheias de Deus. O que a gente vai viver como um marco naquilo que Deus vai fazer a partir desse ano é que não seremos conhecidos como uma igreja grande, mas uma igreja de pessoas grandes. Eu vejo Deus enchendo pessoas com a sua glória, de tal forma que você não vai mais conseguir voltar para onde você estava, porque você não é mais quem você era.
Você não vai fazer o que você fazia, você não vai pensar como você pensava, você não vai andar onde você andava. Por quê? Porque Deus mudou a sua natureza, Deus mudou suas vestes, Deus mudou seus pensamentos, Deus mudou o teu coração, Deus mudou tuas vontades. Deus vai te levar para lugares mais altos. Eu vejo Deus convidando pessoas para um tempo de profundidade. Alguém está comigo? Diga amém. Eu vejo uma igreja focada na presença de Deus. Irmão, guarda isso aqui, a presença não é meio para... A presença é fim. A presença de Deus cura, mas a gente não vai vir para a presença só para ser curado. A gente vai vir para a presença porque a gente ama estar com Ele. A presença de Deus, ela prospera, mas a gente não vai querer estar na presença só para prosperar. A gente quer estar na presença porque a gente ama estar com Ele. E porque estamos com Ele, prosperaremos. A presença de Deus empodera. Quem caminha com Deus é diferente. Você fala, mas as mesmas palavras na sua boca surtem um efeito diferente. Você entra no ambiente, as pessoas percebem que entrou alguém que carrega algo diferente. Você fala e tem peso de glória naquilo que sai da tua boca. Irmão, a presença empodera pessoas, mas nós não estaremos na presença para buscar mais poder de Deus. Nós estaremos na presença porque amamos estar com Ele. E porque estamos cheios dEle, seremos poderosos em Deus. A presença não é meio, a presença é fim. A presença salva, a presença cura, a presença liberta, a presença constrange, a presença transforma, a presença prospera, a presença empodera, a presença ativa. Eu vejo nesse ano, na nossa busca por profundidade, cultos em que tudo que a gente vai fazer é buscar a presença. Clamaremos até que Ele venha, e quando Ele vier, não faremos mais nada. Eu vejo Deus estabelecendo em nós uma cultura ainda maior de honra pela presença de Deus. Eu estava em Orlando esses dias e o pastor, o Peter ou o Dustin, eu não lembro, um dos dois pastores da Elevation que vieram aqui, estão tão impactados com tudo que eles viveram, e ele falou para mim: André, todas as semanas eu assisto de novo o vídeo da igreja adorando lá em São Paulo. Eu já mostrei para o staff e a gente colocou como meta perseguir esse lugar em Deus na adoração. Ele falou: cara, quando eu estou triste eu vejo aquele vídeo, quando eu tô perto de um culto eu assisto aquele vídeo. O vídeo da igreja de vocês adorando me fez voltar a sonhar. Eu lembro quando o Rich Wilkerson veio aqui, ele estava descendo aquela rampa e ele ficou tão impactado. Ele mostrou no almoço no dia seguinte, ele mandou para alguns pastores americanos, pastores grandes da nação, e o texto que ele mandou assim: esse é o som que o avivamento deve ter. Sabe, eu vejo na agenda de Deus e na agenda da nossa igreja esse ano momentos em que tudo que a gente vai fazer é honrar a presença. A gente vai escalar e Deus vai operar algo que a gente nunca experimentou. A gente vai ficar em silêncio e Deus vai começar a se mover e passear pela igreja. Isso já está acontecendo agora. Feche teus olhos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai passear pelos corredores, vai visitar pessoas. O Espírito Santo de Deus vai curar enfermos, vai libertar cativos. O Espírito Santo de Deus vai derramar novas línguas, vai ativar unção, talentos. O Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. O Espírito Santo de Deus vai remover toda mágoa, todo jugo, todo cansaço, todo peso, toda ira, toda a obra da carne sendo removida, despojada, e Deus derramando sobre você o fruto do Espírito, o transbordo de Deus. Eu vejo Deus tocando pessoas e fazendo você sonhar os sonhos de Deus. Não vai ter mais espaço para nada que não seja o sonho de Deus para você. Eu vejo o Espírito Santo de Deus passeando com você no teu carro enquanto você volta para casa, e a presença de Deus vai invadir aquele lugar. Você vai começar a chorar e você não vai saber o porquê. Deus tocando seus filhos pequenos ainda sendo cheios da glória de Deus, os seus filhos tendo visões dos céus, visitações angelicais na sua casa, visitações na tua casa, visitações no teu trabalho. Você vai ter
uma impressão, eu sinto o céu está aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu vejo anjos de Deus guardando você, a tua entrada, a tua saída, anjos ministradores derramando sobre a igreja de Jesus. Eu vejo um mover sobrenatural, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre na presença dEle. Seja livre na presença dEle. Seja curado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja ativado em nome de Jesus. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Todo grilhão quebrado, toda corrente desfeita, toda cadeia. Nós declaramos em nome de Jesus liberdade. Liberdade, liberdade. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Tumores sendo dissolvidos na presença de Deus. Doenças cessando na presença de Deus. Ansiedade, depressão, bipolaridade, medo, pânico sendo dissolvidas na presença de Deus. Pai, eu oro por uma onda de avivamento nesse lugar. Da primeira fileira, dos voluntários atrás desse palco, até a última pessoa, pessoas que estão na fila, esperando para o próximo culto, sendo visitados agora pela Tua glória, pessoas sendo curadas nas filas, pessoas sendo tocadas, Jesus, enquanto servem, pessoas atravessando do outro lado da rua, pessoas passando de carro por aqui. Jesus, as pessoas vão conhecer esse lugar como um lugar que, quando você passa, algo acontece, a presença de Deus, formando como se fosse um corredor da glória de Deus. Não vai dar para passar pela Tua glória sem ser marcado. Não passaremos pela Tua glória sem sermos marcados. Jesus, nós cremos e nós profetizamos no mover da glória de Deus, marcando a Tua igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Efésios 3,16 diz assim: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deixa eu ler isso de novo, profetizando sobre você. Levante suas mãos, deixa eu profetizar a palavra. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Deus fortaleça você no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Eu oro para que Jesus habite no teu coração mediante a fé. Eu oro para que você seja arraigado, alicerçado, firmado em amor. Eu oro para que juntamente com toda a igreja de Jesus você consiga compreender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Eu oro para que você conheça o amor de Deus que excede todo conhecimento. E eu oro para que você seja cheio da plenitude de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, segundo ponto, e eu preciso correr porque a gente ainda tem alguns cultos nesse domingo, mas o segundo ponto da agenda de Deus para esse ano, além de profundidade, é pureza. Fala comigo, pureza. Eu sinto Deus levando a gente para um lugar em que a gente vai se constranger em toda a motivação que a gente carrega, que ainda não é pura. Eu volto a dizer, gente, esse tempo de vulnerabilidade da minha liderança vai inspirar muitas pessoas, porque eu vou compartilhar com você nesse ano aquilo que o Senhor vai fazer comigo nesse ano, e eu quero sair no final desse ano ainda mais apaixonado por Jesus, mais parecido com Ele. Esse é o ano da compaixão, e eu sinto Deus nos chamando para esse lugar de similaridade com Ele, não só naquilo que Deus opera, mas principalmente em quem Ele é. Vimos no último ano Deus operando sinais e maravilhas através de nós. Veremos nesse ano Deus restaurando ainda mais a sua imagem e semelhança em nós. Deus vai nos dar essa
oportunidade de medir até as motivações daquilo que a gente faz, do que a gente tem sonhado, daquilo que a gente fala. E a agenda de Deus nesse ano para a nossa igreja é uma agenda de pureza. Fala comigo, pureza. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A palavra puro no latim, no original, significa aquele que é pureza. A palavra pureza significa aquele que é purificado no fogo. Como Deus foge à pureza da sua igreja? Purificando no fogo. Passa por tentações, mas não nega a fé que tem. A gente passa por provações, mas não tira o olhar na promessa que carrega. A gente passa por tribulações, mas não se esquece que o nosso Redentor vive. E à medida que somos provados pelo fogo, Deus vai aumentando a nossa pureza. E quanto mais puros somos, mais de Deus a gente carrega. Alguém está comigo? Diga amém. João 15,3 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. 2 Coríntios 7,1 diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tiago 1,21 diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguns filhos não vão reconhecer os seus pais até o final desse ano. Mamãe, o que aconteceu com o papai? Ele está diferente. Deus colocando, derramando pureza sobre os nossos olhos. Deus derramando pureza sobre o nosso coração. Deus derramando pureza sobre as nossas motivações. A gente não vai esperar o pior das pessoas, vai esperar o melhor delas. Olha, se ele fez assim, deve ser porque ele estava tentando acertar. Olha, se ele falou isso, deve ser porque ele estava tentando falar. Olha, se eu oro por esse tempo de pureza, a gente não vai vir para os cultos negociar com Deus. A gente vai vir só para adorá-lo porque Ele é. A gente não vai derramar as nossas ofertas porque a gente quer receber de volta. Não, a gente só vai derramar por tudo que Ele já derramou. A gente não vai servir para ser visto. Vai servir porque a gente ama fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu oro por um mover de pureza, começando pelos pastores da casa, começando pela minha casa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos total liberdade e acesso para que o Senhor derrame sobre nós a tua pureza. Lava os nossos olhos, Jesus, com teu colírio. Lava os nossos pensamentos, Jesus, com águas vivas. Remove tudo que não te agrada. Remove tudo que não aponta para o Senhor. Remove tudo que não foi o Senhor quem colocou em nós. Retira, Jesus, todo sentimento. Retira, Jesus, tudo que não te agrada, tudo que não exalta o teu nome, tudo que não glorifica o teu reino, tudo que não aponta para o teu caráter. Jesus, e acrescenta em nós a tua pureza, coloca em nós a tua santidade, derrama sobre nós, Jesus, o fruto do teu Espírito. Mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Jesus, aumenta em nós a expressão do teu caráter. Jesus, aumenta em nós a revelação da tua vontade. Jesus, aumenta em nós o desejo de cumprir a tua agenda. Jesus, aumenta em nós a ânsia por viver a tua vontade. O Senhor tem pensamentos mais altos que os nossos. O Senhor tem uma agenda mais poderosa do que a nossa. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem pensamentos de vida e não de morte. O Senhor tem caminhos de vida para cada um de nós. O Senhor tem pastos verdejantes, Pai, à nossa espera. Nós queremos ser pastoreados. Nós não queremos ser rebeldes. Nós não queremos, Jesus, nos mover pelo nosso ímpeto. Nós não queremos caminhar em rebeldia. Nós não queremos caminhar desgarrados. Nós não queremos usurpar a tua igreja. Jesus, nós não queremos apenas usufruir. Nós queremos participar. Nós não queremos apenas receber. Nós queremos também derramar. Jesus, a gente não quer vir apenas para receber algo, uma palavra para uma semana. Nós queremos estar na tua presença. Jesus, nos mergulha nesse lugar de intimidade, nos mergulha nesse lugar de glória. Jesus, nos mergulha nesse lugar de dependência. Eu oro por um ano de dependência
dependência do Senhor em tudo que fizermos. Pai, em alguns momentos eu creio, eu sinto no meu espírito que vai ser angustiante, a gente vai sentir como se fossem cólicas. O desafio de depender do Senhor para tudo é novo para nós em algumas áreas, e para alguns de nós é novo em todas elas, mas eu creio que à medida que confiarmos e dependermos, nós viveremos uma medida que é sobrenatural, 7 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais do que tudo que semearmos nesse ano, colheremos ainda esse ano. Tua palavra diz, Pai, que o homem que confia no Senhor, ele é feliz e próspero em tudo que faz. Tua palavra diz, Pai, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu oro por um movimento de temor, eu oro por um movimento, Jesus, de fome de Deus. Eu oro por um movimento de sede de Deus. Nós queremos mais pão, nós queremos mais vinho, nós queremos mais mover, nós queremos mais sinais, nós queremos mais glória, nós queremos mais unção. Jesus, nós queremos mais, nós sabemos que existe mais e nós queremos mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Você pode honrar Jesus no seu lugar. Será que alguém, pelo amor de Deus, pode fazer barulho? Aleluia! 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 Terceiro pilar, eu finalizo aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Diga amém. 14 mil famílias conectadas. Colômbia acabou de conectar. Suécia, Suíça. Terceiro pilar para esse ano, que a gente vai perseguir. Gente, essa é a agenda de Deus para nós nesse ano, ok? Tudo que faremos, pastores, me ajudem nisso aqui. Faremos a partir de 3 pilares. Tem a ver com profundidade, tem a ver com pureza, tem a ver com santidade. Se não preencher pelo menos um dos 3 pré-requisitos, não é de Deus para esse ano. Vai ser assim no GC, vai ser assim no carisma, vai ser assim no culto, vai ser assim na palavra, vai ser assim nos encontros, vai ser assim nos eventos. Está comigo? Diga amém. Terceiro pilar daquilo que Deus tem para nós esse ano é santidade. Fala comigo, santidade. 1 Pedro 1,15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 1 Tessalonicenses 3,13 diz que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Sabe, eu nunca vou esquecer um jantar que eu estava há uns 2 anos atrás. O pastor Márcio estava sentado na mesa e só estava ouvindo. Ele falou sobre tantas coisas, mas uma delas foi tão simples e me marcou tanto. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Lembro que ele perguntou na mesa: quantos aqui sabem uma característica importante do sal? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Enquanto eu falo, eu consigo imaginar ele falando com aquela voz dele que é tão característica. Quantos aqui sabem? Aí alguém falou assim: o sal tempera. Ele falou: muito bom, o sal tempera. O sal muda o ambiente onde ele é colocado. Nada fica como era até que o sal chegue. Mais alguma característica? Aí alguém falou: o sal conserva. Muito bom. Antigamente, quando não tinha geladeira, as pessoas elas conservavam a comida através do sal. Uma das características do sal é conservar aquilo que é bom. Mais alguém? Ninguém tinha nada para compartilhar. E ele falou assim: olha, a característica mais importante do sal, muitas vezes a gente até desconhece. O sal gera sede. É impossível você experimentar algo salgado demais e não começar a ter sede a partir disso. Ele fala, quando Jesus diz que somos o sal da terra, é porque pessoas que vão experimentar aquilo que a gente carrega sairão desse encontro com mais sede por Deus. Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre você. Levante suas mãos. Você e a sua família, você e a sua casa, você e os seus serão atraídos para a presença de Deus como nunca antes.
Algumas pessoas que você nunca imaginou vão pedir para você, para gerarem essa oportunidade desse encontro com Deus. Pessoas vão te ligar, vão te mandar mensagem, pessoas no teu trabalho, talvez até pessoas que te perseguiram durante o momento, vão te pedir ajuda, vão te pedir conselho. Por quê, pastor? Porque Deus vai aumentar em nós a medida de revelação de quem Ele é, e quanto mais de Jesus as pessoas experimentarem em nós, mais Jesus elas vão querer. Eu profetizo em nome de Jesus, você e a sua casa vão gerar sede por mais de Deus por onde vocês passarem. As conversas, os testemunhos, o que você está vivendo, o teu olhar, o brilho nos teus olhos, a alegria no teu coração, as pessoas vão testemunhar do que Deus está fazendo e elas vão desejar viver o que você está vivendo. As pessoas vão ver como você se porta no dia mau, as pessoas vão ver como você honra ao Senhor quando algo bom acontece, as pessoas vão ver como você é temente ao Senhor. Você não vai se tornar um religioso, você não vai fazer para que vejam, mas eles vão ver sem que você fale. Eu profetizo em nome de Jesus a bondade de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus, os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, o testemunho de Deus sobre a tua casa. Você vai declarar nesse ano: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Os seus filhos serão abençoados, a tua casa será conhecida como um lugar de oração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu profetizo um mover de Deus a partir da sua casa, Deus renovando alianças, Deus restaurando relacionamentos, Deus ungindo você do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, Deus colocando na tua casa, na tua família um desejo por mais de Deus. Você vai abrir a tua casa para a igreja de Jesus, você vai participar de um GC, você vai ter uma disciplina espiritual. Eu vejo pessoas que não vão conseguir começar o seu dia sem antes ter um tempo de devocional. Você vai abrir a palavra e ela vai te encorajar. Você vai trabalhar ouvindo louvores e eles vão te abençoar. Você vai se trancar no banheiro se tiver um dia difícil e vai clamar ao Senhor no meio do teu dia mau, e o Senhor enviará resposta, e o Senhor colocará todos os seus inimigos debaixo dos teus pés, e serão parados os que tentarem te parar, serão afrontados os que tentarem te afrontar, serão envergonhados os que tentarem te envergonhar, serão confundidos os que tentarem te confundir. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados os inimigos de Deus. Tudo que for declarado sobre você, que não é de Deus sobre você, não vai se cumprir. Nós declaramos em nome de Jesus toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita, tudo que foi levantado contra você e contra a tua casa, nós quebramos agora em nome de Jesus, nós anulamos agora em nome de Jesus, e nós declaramos o tempo da bondade de Deus sobre você. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você declarar debaixo de um ambiente profético acontecerá. Toda semente que você liberar debaixo de uma motivação pura, ela se multiplicará. O tempo da glória de Deus, 2024, o ano da glória de Deus, o ano da glória de Deus, o ano da glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, fica no teu lugar, feche teus olhos, levante suas mãos o mais alto que você pode. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, libere o teu som. Vamos, esse não é um culto convencional. O que Deus tem para nós nesse ano não é convencional. Não é convencional, é sobrenatural. Abre a tua boca, libere o teu som. Vamos, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Seja renovado, seja renovado, seja ativado.